Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação e nós estaremos em uma preparação, já estamos, né? Em uma preparação assídua para o seu concurso público. Bom, para você que está chegando agora, saiba que todas as nossas aulas são gratuitas, ou seja, você não paga nada para assistir as nossas aulas. A única coisa que eu faço para poder ajudar o canal é vender esses slides, esses materiais que eu uso com vocês, por um valor único de R$ 10. Então, são vários cadernos que eu vou fazendo ali, né, ao longo das semanas e vou mandando para os alunos por um valor único de R$ 10. Mas só mesmo se você puder e quiser também o material e quiser também ajudar o canal, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá então, ó. Hoje nós vamos falar da aula do artigo, né? Do 296 ao 305, tá? Pessoal, e outra coisa também, graças a Deus eu estou conseguindo fazer com que os áudios das aulas fiquem melhores, tá? Então, vai mexendo aqui, eu vou fazendo uma coisinha aqui, vai fazendo uma coisinha ali para melhorando o áudio. Graças a Deus, muitos alunos falaram que o áudio está bem melhor, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Ó, hoje nós vamos falar da falsidade documental. Gente, para você que já vem acompanhando as aulas, sabe que eu falo muito para vocês o seguinte, pessoal, nós temos muitos verbos, tá? Para você que já resolveu questões aqui comigo ou já resolveu aí na sua casa, você percebe que a VUNESP trabalha muito em cima dos verbos. Então, a VUNESP, ela quer saber se você se lembra. Então, se eu falo, por exemplo, de um ato, uma ação, eu tenho um verbo. Então, tome muito cuidado com isso, porque eles tentam muito confundir o candidato. Então, eu trago muitas questões que nós vemos isso na prática, tá? Vamos lá. Artigo 296. Nós vamos falar da falsificação do selo ou sinal público. Então, vamos lá, ó. Artigo 296. Falsificar. Presta atenção. Falsificar. Qual que é o falsificar? Qual que é a ação aqui, gente? Falsificar. Crime. Falsificar. Ó, falsificar. Só que a falsificação, ela pode ser feita de duas formas. Pode ser tanto fabricando ou pode ser alterando. Então, você tem o verbo falsificar. Então, qual que é o crime? Você tem a falsificação. Só que essa falsificação, ela pode se dar por dois meios. Seja pela fabricação ou seja pela alteração. Então, o que vocês entendem por por exemplo, uma alteração? Algo que já existe, que foi alterado, ou, aí aqui no fabricando, algo que será fabricado. Então, o crime de falsificação, falsificação de selo ou sinal público, 296, falsificar, seja fabricando, seja alterando. Inciso 1, então, o que vai recair é essa falsificação, tá? Inciso 1, sobre o selo público, destinado a quê, gente? Destinado a autenticar, né? Da autenticidade, vai autenticar os atos oficiais, seja da União, seja do Estado, ou seja dos municípios. Inciso 2. Falsificar, fabricando ou alterando selo ou sinal atribuído por quem? Por lei. Aí fala que da entidade de direito público ou autoridade ou o sinal público de tabelião. Nesses casos aqui, qual é a pena? Reclusão de 2 a 6 anos. Rebeca, tenho que tomar cuidado também com a pena? Tem, pessoal. Por quê? Porque às vezes a Unesp também cobra a pena.
Então, ele pode vir e falar para você assim: olha, o crime de falsificação do selo ou sinal público tem reclusão de 2 a 12 anos e multa. Não, não é de 2 a 12, é de 2 a 6 anos e multa, tá? Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas. Como assim, Rebeca? Incorre nas mesmas penas. Essa pena de reclusão de 2 a 6 anos, ela também é aplicada nesses casos aqui, ó, dos incisos 1, 2 e 3. Por isso que a gente fala, incorre na mesma pena, ou seja, se o mesmo ato for praticado, você vai ter a mesma pena, ok? Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem? Inciso 1. Quem faz uso do selo ou sinal, ou seja, quem usa ou quem usar. Então, quem faz o uso desse selo ou sinal falsificado. Porque aqui, ó, eu tenho o crime da falsificação, selo ou sinal. Agora, se a pessoa usa, ela também incorre na mesma pena. Ou quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou proveito próprio alheio. Perceba que aqui, o Zezinho, por exemplo, ele utilizou indevidamente o selo ou sinal que é verdadeiro. O selo e sinal não é falso, é verdadeiro. Só que ele usou de forma indevida, seja para prejudicar alguém ou seja para o próprio proveito do Zezinho. Ele usou indevidamente o sinal que era verdadeiro. Ou, no inciso 3, quem altera, quem falsifica ou faz o uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades de administração pública. Então, você tem correndo na mesma pena. O parágrafo 2º, ele já complica um pouquinho. Por quê? Porque o parágrafo 2º diz o seguinte: se o Zezinho, ele é funcionário público e ele comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Cuidado, cuidado, presta atenção. Olha aqui a palavra importante para sua prova. Prevalecendo-se. Ou seja, prevalecer. Ah, Rebeca, por que essa palavra é importante? Porque na última, acho que foi na última aula, eu acho que foi na última aula, nós resolvemos uma questão seguinte, que falava, na última, eu acho que nós já resolvemos essa questão, que falava que a pessoa lá tinha falsificado, enfim, era até de transporte. Porque o primo dele tinha uma fábrica, e sabe aquela historinha toda. Só que nessa questão, o fulaninho mencionou o seguinte, que ele era funcionário público. Mas, presta atenção, mas o ato dele, a ação dele não foi prevalecendo de seu cargo. Mas aí a banca, ela tenta te confundir nesse ponto. Porque pode muito bem falar assim, ó, vamos supor, Zé, funcionário público, faz uso de selo ou sinal falsificado. Perceba. Eu falei que Zé é funcionário, eu não falei que Zé, ele se aproveitou, prevaleceu do seu cargo para eventualmente fazer o uso, no caso, falsificar. Agora, vamos supor que eu vire e fale assim, ó, Zé, aproveitando ou prevalecendo-se de seu cargo, Zé, funcionário público, prevalecendo-se de seu cargo, ele falsifica
alterando um selo público destinado a autenticados oficiais da União, Estados, por exemplo, né? Para autenticados oficiais do Estado X, por exemplo. Olha a diferença. O Zé, ele falsificou, só que ele se aproveitou do seu cargo. Agora é diferente, eu queria falar assim, Zé, funcionário público, vai e falsifica alterando o selo ou sinal atribuído por lei, junto com o seu primo. Então você percebe a diferença? Quando você tem mencionando, por isso que você tem aqui, ó, a característica prevalecente. Então, precisa ficar claro que o funcionário, ele prevaleceu. A qualidade aqui não é ser apenas funcionário público, é cometer o crime prevalecente, porque ele pode cometer o crime sendo funcionário público, mas não necessariamente prevalecendo-se do cargo público, ou seja, ele não necessariamente vai cometer aquele crime se utilizando do fato de ser funcionário público. Entendeu? Então, ele pode. Então, nesse caso aqui, a pena vai aumentar se ele, sendo um funcionário público, prevaleceu do seu cargo para cometer. E não necessariamente que ele é funcionário público, então vai aumentar a pena de sexta parte, porque ele é funcionário público. Não, a questão é, se ele é funcionário público e comete prevalecendo-se do cargo. Ok? Vamos lá. Artigo 297. Falsificação de documento público. Falsificar no todo ou em parte, ou seja, falsificar todo documento ou parte dele. Documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então, nesse caso aqui, ó, como que vai, né? Como que você tem aqui esse artigo? A falsificação também, tá? Quanto no 297 era falsificar, fabricando ou alterando. Nesse caso aqui, você tem, ó, essa falsificação, seja ela no todo ou seja ela em parte, sobre o que recai essa falsificação? Documento público, recai aqui. Só que essa falsificação também cai aqui, ó, no formato alteração. Então, o Zé, por exemplo, o Zezinho ele pode falsificar alterando um documento público verdadeiro, ok? Bom, então, nesse caso aqui, se o Zé falsificar, seja no todo ou em parte, um documento público, ou se ele alterar um documento público verdadeiro, reclusão também de 2 a 6 anos. E aí, gente, aqui o parágrafo primeiro é a mesma questão. Se o Zé, ele é funcionário público, ele comete o crime prevalecente de seu cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Parágrafo segundo. Para os efeitos penais, ou seja, o que você fala aqui para os efeitos penais? Significa dizer assim, olha, tratando-se de crime, tratando-se de caso penal, só para caso penal, o que você equipara também a documento público? Aqueles emanados de entidade paraestatal. O título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular, ou seja, equipara-se a documento público. Agora, o parágrafo terceiro vai dizer o seguinte, ó, nas mesmas penas, ok? Como nós falamos anteriormente, ó. O que eu tenho aqui? De 2 a 6 anos. Nas mesmas penas, incorre quem insere ou faz inserir. Então, a pessoa que insere ou faz inserir, ok? Inciso 1. Então, vamos imaginar que o Zé inseriu na folha de pagamento ou em documentos de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência
Pessoa que não possui a qualidade de segurado obrigatório. Então, por exemplo, o Zé inseriu na folha de pagamento ou em documento de informações ali uma pessoa que não possui a qualidade de segurado obrigatório. Ou no inciso 2, vamos imaginar que foi inserido na carteira de trabalho e previdência do empregado ou em documento que deva produzir prova efeito à previdência, perante a previdência, uma declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Então, vamos supor que o Mévio, lá, né, a pessoa agindo de má fé, enfim, inseriu uma declaração falsa na carteira de trabalho do empregado, ok? Ou em algum documento que deva produzir efeito perante a Previdência. Ele foi lá e colocou uma declaração falsa. Ou ele colocou algo diverso do que deveria ter sido colocado. Inciso 3. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite, ou seja, uma omissão. Quem omite nos documentos mencionados aqui, ó, no parágrafo 3º, nos seus 3 incisos, nome do segurado. Então, se omitiu. Então, vamos imaginar que o Zé, ele se omitiu a mencionar o nome do segurado, os dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou prestação de serviço. Ou seja, nas mesmas penas incorre quem omite. Então, o Zé omitiu ali de colocar na carteira de trabalho, por exemplo, a vigência do contrato, ou da prestação de serviços, ou na remuneração, enfim. Tudo que se diz respeito aqui ao parágrafo 3º, nos seus 3 incisos, incorre na mesma pena quem omite colocar essas informações, ok? Bom, falamos da falsificação do documento público, agora nós vamos ir para o 298, que vai falar o seguinte: falsificar também no em todo ou em parte um documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Cuidado, ó. A única coisa que muda do 298 para 297 é aqui, ó, particular. Que lá é o quê? Público e público. Só que, cuidado para vocês não confundirem a pena. Se eu falo de documento particular, eu estou falando de 1 a 5 anos de multa. Se eu falo de documento público, eu falo de 2 a 6 anos, ok? Eu acho que eu até coloquei o mapa mental aqui, deixa eu ver, eu tinha colocado alguma coisa aqui para gravar? Deixa eu ver, não, vai aqui. A gente até feito um mapa mental, agora eu esqueci. Ah, tá aqui, ó, coloquei aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Deixa eu... Acho que eu vou colocar em outro lugar esse... Eu não ter colocado aqui, na verdade, né? Coloquei no lugar errado, tá vendo? Ó, sabia que eu tinha feito um mapa mental. Falsificação do documento público de 1 a 6 anos, tá? Por que eu coloquei 5? Deixa eu ver. Aqui. Ah, tá. Tá, beleza. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, tá. Tá certo, gente. Aqui esse mapa mental eu tinha feito para falsidade. Tá certo. Então, aqui, ó, presta atenção. Então, já que eu não fiz, vou fazer aqui na mão mesmo. Público de 1. Opa, que de 1, tá doido? De 2 a 6. Particular, que tá de 1 a 5. Bom? Belezinha. Vamos lá. Falsificação de cartão, tá? Aqui, ó, é mencionando 299. Falsificação de cartão. Para fins no disposto do caput, ou seja, para fins aqui, ó, da falsificação de documento
particular equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou de débito, e isso também é cobrado em prova. Então, o Zezinho falsificou, por exemplo, o cartão de débito. Enfim. Ah, Rebeca, mas aqui fala documento. Não, o parágrafo único do 298 fala que o cartão de crédito ou de débito equipara-se também, ou seja, reclusão de 1 a 5 anos e multa, tá? Fechou? Falsidade ideológica. Presta atenção. Aqui também é muito delicado, ó. Falsidade ideológica. Omitir, então você tem aqui a omissão, ok? Omitir em documento, deixa eu diminuir essa telinha aqui. Omitir em documento público ou particular. Omitiu declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa. Então vamos lá, vamos destrinchar isso aqui, ó. Presta atenção. É muito verbo, mas tem que ir, gente. Não pode. Não, vou ler rapidinho, não. Temos que destrinchar. Então vamos lá, ó. Verbo omitir. Quem omite, omite alguma coisa. Omitir o quê? Em documento público ou particular. Ok? Omitiu em alguma coisa. Ok, em documento público ou particular. Quem omite, omite o quê? Informações, declarações, enfim, alguma coisa. Nesse caso aqui, omitir uma declaração que, primeiro, devia constar ou inserir ou fazer inserir. Então, vamos lá. Omitir. Declaração que devia constar ou nele inserir. Ok. Nele inserir. Agora, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa do que deveria ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigações ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, além desse caso aqui, você também tem o fazer inserir uma declaração falsa ou diversa. Beleza? Então, omitir em documento público ou particular. Omitir o quê? Uma declaração que deveria constar ou inserir. Ou aqui também outro ponto, se fizer inserir uma declaração falsa ou diversa daquela que deveria estar escrita. Com qual objetivo? Com o objetivo de prejudicar direito. Então, vamos lá. Qual é o objetivo de fazer inserir declaração falsa ou diversa? Nós temos o objetivo. Qual o objetivo? Primeiro, prejudicar direito, beleza? Ou criar uma obrigação, ou alterar a verdade. Então, se uma pessoa faz inserir uma declaração falsa ou diversa, ela tem três objetivos com isso. Ou o objetivo, a finalidade de prejudicar um direito, ou a finalidade de criar uma obrigação, ou alterar a verdade. Pode ser um desses três casos, tá? Sobre fato juridicamente relevante.
Pessoal, se vocês ouvirem um barulho de fundo, é porque que eles estão mexendo na rua aqui perto de casa. Aí é barulho o dia inteiro, gente. Enfim, pena. Se eu estiver falando de um documento público, como eu coloquei aqui no desenho, ó, público, a reclusão é de 1 a 5 anos, ok? Essa é a falsidade ideológica. Já o particular, eu tenho a reclusão de 1 a 3 anos, ok? Fechou, então? Ok. Agora, mesma coisa, parágrafo único. Parágrafo único. Se o agente ele é funcionário público e comete o crime prevalecente sobre o cargo, você tem um aumento de pena, de sexta parte. Cai em prova? Cai em prova, tá? Bom, agora vamos para o artigo 30, que trata do falso reconhecimento de firma ou letra. E aí uma aluna me fez uma pergunta que eu achei muito interessante, ó, que diz o seguinte: reconhecer como verdadeiro no exercício da função pública. Pensa o seguinte, quem que vai reconhecer? Uma pessoa que ali, né, autorizada. No exercício de função pública, firma ou letra que o não seja. Aí eu te pergunto, o 330, ele é um crime próprio? O que você acha? Tá vendo? O que é isso próprio? Explicar. É um crime próprio. Por quê? Porque quem vai reconhecer é um funcionário, porque no exercício da função pública, funcionário público. Então, quando você tem aqui, né, a pessoa faz isso no exercício da função, ou seja, aquela pessoa tem ali, mediante a sua função no cargo, ele tem ali, infelizmente, né, desde agir certinho, às vezes pode vir a cometer algum crime prevalecendo-se ali de seu cargo, no exercício do seu cargo, tá? Reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público. E se o documento é particular, de 1 a 3 anos. Então, se o documento é público, reclusão de 1 a 5 anos. E de 1 a 3 anos, se o documento é particular. 201. 201 vai dizer o seguinte, ó. Atestar ou certificar falsamente. Então, atestou ou certificou falsamente. Em razão de função pública. Outro ponto. Em razão da função. Fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Qual que é a pena? Detenção de 2 meses a 1 ano, ok? Então, nesse caso, certidão, atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar em razão da função, ou seja, prevalecendo-se dessa função. Um fato ou uma circunstância que habilite alguém a obter cargo, isenção ou de serviço de caráter público, ok? Parágrafo 1º. Parágrafo 1º vai tratar da falsidade material de atestado ou certidão. Ou seja, aqui nós temos, ó, certidão ou atestado ideologicamente falso. E aqui, falsidade material de atestado ou certidão. Falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão do atestado. Verdadeiro. Para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção ou qualquer outra vantagem. Detenção de 3 meses a 2 anos. Então, nesse caso aqui, gente, você tem uma falsificação,
para alterar a certidão ou atestado. Com qual circunstância? Para habilitar alguém a obter o cargo público. Agora, que detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa. Ok? Vamos lá. Depois eu vou vir com questões, tá, gente? Falsidade de atestado médico. 302. Dar um médico no exercício de sua profissão. Então, ele se valendo realmente da sua condição de médico, porque é no exercício da função. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano. Agora, se esse médico dá ali o atestado falso com o fim de lucro, então, se o crime ele é cometido com uma finalidade lucrativa, além, né, da detenção de 1 mês a 1 ano, você também tem a aplicação de multa, ok? Vamos lá. Vou mudar aqui. Agora, reprodução ou adulteração, então adulterou, tá? O selo ou peça filatélica. O que é essa peça filatélica? É um documento de interesse para a coleção de selos. Então, você tem ali uma estampilha portal, como também carimbos e envelopes, tá? 303. Reproduzindo, a pessoa pode o ato de reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Ou seja, reproduzir ou alterar o selo. Salvo se essa reprodução, essa alteração estiver o quê? Visivelmente anotada na face, ou seja, você vê ali que é realmente uma reprodução, tá? Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa, ok? Agora, se a pessoa reproduziu, alterou ali por agindo de má fé, ok? Mas se essa reprodução ou alteração ela está anotada, ou seja, é visível, está ali mostrando que foi reproduzida. Detenção de 1 a 3 anos de multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou da peça filatélica. Uso de documento falso. Aqui, então, já é o usar, né? Uso de documento. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados que referem lá do 297 ao 302. Aí você tem aqui, né, a pena combinada de falsificação ou alteração, ou seja, quem faz o uso de documento falso, né, que no caso compete usar seja os papéis falsificados ou alterados, qual que é a pena? A pena é a combinada qual? A de falsificação, cadê aqui, ó? De falsificação ou alteração, ok? Aqui, ó, do 297 ao 302, aqui, ó, ao 302. Então, por exemplo, ó, o Zezinho usou, ó, um atestado falso. Então, por quê? Porque se você tem uma pessoa, um médico, um exemplo, né? Mas o médico que oferece ali, oferece no sentido assim, né? Dá um atestado falso, porque alguém vai dar um atestado. Ok? Então, se você tem alguém que vai ali fazer, você tem alguém que vai utilizar. 305. Supressão de documento. O que pauta aqui no 305? Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem,
ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Então, fulaninho destruiu, em benefício próprio, por exemplo, um documento particular de que ele não podia dispor. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público. Agora, se o documento é particular, você tem reclusão de 1 a 5 anos. Então, reclusão de 2 a 6 anos. E multa se o documento é público. E se o documento é particular, reclusão de 1 a 5 anos e multa, nesses casos, para documento particular. Ok? Então, vamos lá agora, ó. Vamos treinar algumas questões. VUNESP, vamos ver como que foi cobrado, ó. Para participar de um concurso de Miss que admitia apenas mulheres com idade superior a 21 anos, como sempre aparentou ser mais velha, Margot alterou, palavrinha mágica, em sua carteira de identidade, sua data de nascimento. Ela alterou o quê? A data de nascimento. E aumentou para 22 anos. Então, ela alterou ali. Por que ela alterou? Porque a identidade já existia, então ela alterou. Quando ela possuía apenas 18 anos, então ela passou ali de 18 anos para 22 e apresentou o documento quando ingressou no concurso. Com referência aos crimes contra a fé pública, Margot praticou qual crime? Ó, Margot, então, ela queria participar. Queria participar. Aí ela falou: poxa, só posso participar se eu tivesse a idade superior a 21, mas eu tenho 18. Então é o seguinte, eu vou alterar minha carteira de identidade e colocar 22 enquanto eu tenho 18. Já que eu aparento, né, na minha, né, na feição dela, aparentava ser mais velha. O que ela praticou? Crime de falsa identidade do 307? Nós nem chegamos no 307, né? Falsidade ideológica no 299? Falsidade de documento particular no 298? Falsidade de documento público no 297? Ou supressão de documento do 395? Nesse caso, falsidade de documento público. Artigo 297. Vamos ver aqui. Ó, 297. Falsificar no todo ou em parte um documento público. Ok? Ou alterar um documento público verdadeiro. Nesse caso aqui, ó, você teve ela ali alterando, né? Por quê? Ela tem 18 anos. Aí ela falou: poxa, como é que eu vou fazer? Ah, vou colocar lá que eu tenho 22 anos. Então, ela alterou uma informação que era verdadeira, ela acabou que alterando, como bem diz a questão aqui, ó. Margot alterou em sua carteira sua data. Então, ela alterou a informação da sua data de nascimento. Ok? Vamos lá. No Nesp também, 2020, falsifica. Olha essa questão. Olha essa questão aqui. Essa questão é aquela que eles te trazem eles te trazem assim, o caput do artigo e te perguntam o seguinte, ó, esse crime aqui, qual que é o tipo dele? Vem comigo. Falsificar, no todo ou em parte, documento emanado da entidade paraestatal, as ações de sociedade comercial e o testamento particular configura o crime de quê? Falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, falsidade material de atestado ou certidão ou falsificação de selo ou sinal público. Falsificação de documento público. Olha o 297 no parágrafo 2º. Ainda eu falei, para os efeitos penais equipados a documento público o quê?
de entidade paraestatal, do título de portador transmissível por endosso ou as ações de sociedade comercial, livros mercantis e, inclusive, o testamento particular, ok? Então, aqui, ó, a VUNESP trouxe um pedacinho do caput, ó, aqui, ó. Por quê? Porque esse falsificar no todo ou em parte é o caput do 297. O restante de documento até testamento particular é o parágrafo 2º. Por isso que tem que fazer uma leitura de cada artigo, já que a VUNESP colocou no edital. Deixa eu abaixar a tela aqui. Questão super recente, da última, né, de escrevente, do TJM. É correto afirmar que a conduta de omitir, vamos lá, ó, omitir. Gente, presta atenção. Eu estou trazendo todas as questões da VUNESP, tá? Eu puxo as questões lá do que concursos, tá bom? Então, sempre mencionando aqui para vocês a fonte, tá? Se vocês quiserem lá o que concurso, muito, muito, muito bom. Não tenho parceria com eles, assim, nossa, ela fala porque não, é porque realmente eu gosto, tá? Eu gosto bastante de usá-lo, já uso, nossa, há muito tempo. Então, é muito, muito, muito bom. Então, pessoal, eu estou trazendo questões só na VUNESP, para vocês verem, então, como que a VUNESP cobra questões. Como que a VUNESP cobra. Então, poxa, se nós estamos falando... Hoje é dia 17/2/2024. Essa questão aqui foi da última de escrevente para o TJM 2023. Super recente. Então, veja como que ela cobra, tá? Então, é correto afirmar que a conduta de omitir em documento público ou particular. Declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir, declaração falsa ou diversa, que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigações ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Configura o crime de quê? Nós ainda fizemos, nós ainda escrevemos, né, aqui no cantinho da tela. Lembra que eu fiz aqui umas setinhas lá quando nós estávamos falando? Crime de falsidade ideológica é o crime de falsificação de documento particular, falsificação de papéis públicos, de documento público ou falso reconhecimento de firma ou letra? E aí? Falsidade ideológica. Omitir em documento público ou particular. Então, uma falsidade. Omitir. Ou, no caso, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir uma declaração falsa ou diversa que deveria ser escrita, ok? Com a finalidade de prejudicar direito, criar uma obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ok? Vamos lá. Outra também, aqui já foi da última do TJ São Paulo, escrevente, 2023. Com relação aos crimes contra a fé pública previstos no capítulo 2 e 3 do título 10 do Código Penal, assinar a alternativa correta. Então, aqui já é muito aberto, porque eles querem saber com relação aos crimes. Então, eles querem saber, pode te perguntar sobre qualquer dos artigos que nós lemos. Letra A. Os crimes de falsificação de documento público e falsificação de documento particular, a falsidade recai sobre a própria autenticidade do documento. No crime de falsidade ideológica, a falsidade recai sobre o conteúdo do documento. Letra B. Nos crimes de falsificação de papéis públicos, petrechos de falsificação e falsificação de selo ou sinal público são próprios de funcionários públicos praticados no exercício do cargo. Letra C. O crime de falsidade de atestado médico é um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, não sendo necessariamente médico? Gente, quem que vai, né? Beleza. D. Se o sujeito, além de falsificar o documento, também utiliza, incorrerá nas penas do crime de falsificação e do crime de uso? Letra E. O crime de falso reconhecimento de firma ou letra somente se caracteriza em documento público? E aí?
Enquanto isso, gente, deixa eu tomar uma água aqui. E o que que você acha? Letra. Deixa eu colocar aqui. Tá na borracha, gente. Letra A. Nos crimes de falsificação, a falsificação de documento público, a falsidade recai sobre a própria autenticidade, na falsificação. Já no crime de falsidade ideológica, a falsidade recai sobre o conteúdo do documento, tá? Por quê, ó? A falsidade, porque do conteúdo, ó, omitir em documentos. Então, recai sobre o aqui, né? Em documentos. Em que eu vou omitir no documento? Em documento. Declaração que dele devia constar. Ou seja, o que que você tem aqui então? Ou nele seria, enfim. Então, nesse caso, recai sobre o quê? Sobre o próprio conteúdo do documento, que era o que deveria constar no documento, ok? 2021, Mévio, ele foi aprovado em processo seletivo para trabalhar como operador de trator. A fim de cumprir a exigência da empresa contratante, apresenta atestado médico. Ok, então ele apresentou uma. Opa, que letrinha feia minha, gente. Atestado médico, beleza. Atestado médico, por ele adquirido. Em que consta falsa informação de não uso de medicação controlada de uso contínuo. A respeito da conduta de MEV, é correto dizer que, em tese, caracteriza o crime de quê, gente? Certidão ou atestado ideologicamente falso? B. Falsidade de material de atestado ou certidão? C. Uso de documento falso? D. Falsidade de atestado médico? Ou letra E? Falsidade ideológica. Uso de documento falso. Por quê? Presta atenção. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados. Uso de documento falso. Ele usou. Entendeu? Cadê aqui, ó? Deixa eu voltar aqui em cima, ó. Aqui, falsidade de atestado médico é dar. O médico dar o atestado. Por isso, ó, cadê aqui a questão? Ó, não é falsidade de atestado médico. Porque falsidade de atestado médico seria se fosse assim, ó, mévio, médico, no exercício da sua profissão, forneceu, né, deu a fulano de tal um atestado falso. Falsidade de atestado. Dar. Só que se o médico dar o atestado, alguém vai receber o atestado. Ou seja, ele usou um documento falso. Onde eu tenho isso? 304. Ele usou dos papéis falsificados ou alterados. Ele usou. Ele usou do 302. Ele usou do atestado falso. Entendeu? Ele usou do documento falso, que é um documento falso. O uso de documento falso, porque o atestado é falso. A partir do momento que foi falsificado, é falso. Usou. Entendeu? Agora, se fosse assim, se fosse uma pessoa que não tivesse lido, ia na D. Ia na D. Uso de documento, que ele usou, ó, uso, ó, usar. Ele usou do quê? Cadê? Ó, cadê aqui, gente? Ó, atestado médico. Ele fez o uso do atestado médico falso. Beleza? Eu sei que são muitos artigos, muitos verbos, mas vai passando o tempo, vai ficar, em nome de Jesus, vai ficando mais tranquilo. Próxima aula, nós vamos tratar dos artigos 307 até o 311A, beleza?
E aí, vamos ver aqui o que mais nós temos. E nós temos muito conteúdo para ver. Espero que vocês estejam gostando, tá, pessoal? É feito com muito carinho, com muito carinho mesmo para vocês. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.